Bom dia, amigo corretor, amiga corretora, queridos alunos de todo o Brasil. Vamos lá, e o tema de hoje é importante, professor? Com certeza, vamos falar de férias. Ah, professor, férias, eu quero tirar umas férias, eu quero ir para outro estado, né? Eu quero ir para o litoral. Não é essas férias que eu estou falando, você pode até tirar essas férias, viajar, passear, mas as férias que eu quero falar para você hoje é as férias vinculadas ao direito do trabalho. Será que o corretor tem direito às férias? Será que não tem? Como que funciona esse direito às férias? Então vamos explicar tudo para você. Em primeiro lugar, quando eu falo de direito do trabalho, é importante deixar claro que o direito do trabalho são as normas materiais, né? Quando eu falo em normas materiais, é o direito propriamente dito. Quando eu falo de processo do trabalho, tivemos até um programa falando a respeito de processo civil, o processo do trabalho são atos e procedimentos pré-determinados de como eu vou levar um processo na justiça do trabalho. Professor, o direito tem várias responsabilidades, tem várias competências diferentes, né? Nós temos a competência civil. A competência civil é o fórum civil, depende de cada região, de cada estado, de cada município, mas é o fórum da justiça civil, que vai tratar de ações e litígios cíveis, ou seja, divórcio, separação, inventário, uso capião, ação de dano moral, relações de consumo. Isso é cível. Trabalhista é justiça do trabalho. Sempre que eu for envolver uma relação de trabalho ou de emprego, é a justiça do trabalho, com a emenda constitucional, a partir da emenda constitucional 45. Então, quando é questão trabalhista, é justiça do trabalho. O mesmo ocorre com a competência criminal. Quando a gente fala de competência criminal, ocorreu um crime, foi tipificado um crime igualmente ao ao direito penal, né, material. Então, vou usufruir do processo penal. Então, é competência penal. Aí vai ver se é tribunal do júri ou não. Se for um crime contra a vida, é tribunal do júri, é outra esfera também. Normalmente, como a nossa aula é muito envolvida com o direito civil, direito do trabalho, normalmente nós vamos falar sempre em direito civil, competência civil. Mas é importante lembrar que existe a competência da justiça do trabalho. Ah, professor, mas o corretor ele pode utilizar a competência da justiça do trabalho? Claro que pode. A responsabilidade trabalhista é aquela responsabilidade que você, imobiliária, você, corretor, pode ter perante um funcionário. Por isso precisa tomar muito cuidado. Como que eu vou tomar cuidado, professor, para não gerar um vínculo empregatício e eu ser processado, né, como réu numa ação trabalhista? O cuidado que você deve ter é um contrato bem feito, deixar bem claro, né, as cláusulas contratuais, tomar cuidado com os requisitos trabalhistas. Quando você gera o vínculo empregatício, ou seja, CLT, você tem que pagar todos esses direitos que esse trabalhador tem. Professor, existem exceções? Existem várias exceções. O estagiário, né? Nós temos um costume no mundo jurídico, o advogado, quem presta um serviço jurídico para um escritório, esse sim cai nas exceções e não precisa ser CLT, como o corretor também, mas precisa deixar bem claro. Então não pode ter habitualidade, né? Na verdade ele não pode todo dia trabalhar, ou pode trabalhar todo dia, mas ele vai porque ele quer prestar serviço. Quanto mais tempo ele ficar dentro da imobiliária, da construtora, mais chance ele tem de vender, ou mais ele presta o serviço, mais chance ele tem de ganhar os seus honorários de uma forma melhor, mais bem remunerado. Então precisa tomar cuidado com essas questões. Subordinação é muito difícil de fugir, né, que é outro requisito. Subordinação, onerosidade também, porque ninguém trabalha sem ganhar, né, realmente uma remuneração. Então são os requisitos mais difíceis de você fugir. Então precisa tomar cuidado com essa habitualidade, né? Essa habitualidade é não eventualidade. Então é um requisito aí problemático quando eu falo de ações trabalhistas. Professor, o corretor pode ser processado por alguém que ajuda ele? Trabalhista pode. Não só o corretor, mas também a imobiliária pode também, se esse funcionário ter a cara dos requisitos trabalhistas. Precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Então, em primeiro momento, é importante lembrar. Dentro dos vários direitos trabalhistas, é importante deixar claro que o direito do trabalho, ele vem ajudar quem? O empregador ou o empregado? O empregado, porque o empregado é considerado a parte mais frágil, mais fraca. Ele é considerado hipossuficiente, ele é mais frágil. Esse hipossuficiente a gente utiliza muito no Código de Defesa do Consumidor. Quando eu falo do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, essa lei também traduz isso, a hipossuficiência. O consumidor é mais fraco na relação de prestação de serviço. Quem presta serviço? O fornecedor de produtos e serviços. Então o consumidor também é considerado mais frágil nessa relação. Tanto é que quando ele assina um contrato, é reconhecido como um contrato de adesão. Professor, o que é um contrato de adesão? O contrato de adesão é diferente desse contrato que a gente assina no direito imobiliário, no direito civil, onde existe uma discussão das cláusulas contratuais. Contrato de adesão é aquele contrato pronto.
Você vai comprar um celular, independente da operadora, vão te entregar um contrato. Aquele contrato já está pronto, você não pode discutir as cláusulas contratuais. Ah, professor, então não vou comprar esse celular nessa operadora, vou em outra. Eles vão te entregar um contrato pronto também, não tem como fugir. Se você não for assinar o contrato de adesão, você não vai comprar celular nenhum, porque todas vão te obrigar você a assinar um contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele que está pronto. Professor, e um contrato de compra e venda, de cessão de direitos possessórios, uma escritura pública, é um contrato de adesão? Não é um contrato de adesão. Não é um contrato de adesão porque existe uma discussão em relação às cláusulas contratuais, condições de pagamento, é um contrato que vai ser elaborado. Por isso, quando o corretor vai fazer um contrato, vai elaborar um contrato, essa responsabilidade é muito grande. Vale a pena ter uma parceria com o advogado para realmente obter algumas informações, ter alguns conselhos jurídicos. Você, corretor, que quer fazer contrato ou que faz contrato, também tem que ter acesso a essas informações, tem que estudar, se qualificar a todo momento para não fazer realmente um contrato sem segurança jurídica, um contrato que pode ser causar uma nulidade, e esse contrato não vai ter validade no mundo jurídico ou causar problemas para você mesmo como corretor ou para o seu cliente. Então precisa tomar muito cuidado, a responsabilidade de um contrato é muito grande. Quando eu falo em elaborar um contrato, tem requisitos e eu devo seguir esses requisitos. Bom, dentro disso, então o consumidor ele é hipossuficiente, é a parte mais frágil na relação. O trabalhador também, ele é mais frágil na relação. O empregador ele tem um poder financeiro maior, poder econômico, poder de gestão. Também ele é por isso o empregado é considerado a parte mais frágil. Na lei do inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, também, né, como o próprio nome diz, a lei do inquilinato, essa lei vem ajudar quem? Vem ajudar o inquilino, porque ele é a parte mais frágil na relação. Como assim, professor? Eu presto serviço para locadores, como que ele é a parte mais frágil? É verdade, ele é a parte mais frágil. Tanto é que a lei do inquilinato, ela deixa bem claro que eu só posso fazer um reajuste a cada 12 meses. A lei do inquilinato ela deixa bem claro que eu só posso utilizar uma garantia de 3 ou nenhuma. Né? Ou eu faço um contrato sem garantia ou uma de 3. Se não tivesse a lei do inquilinato, você imagina quantas garantias poderiam ser exigidas por um locador. Né? No mínimo umas 4, e inventar até algumas a mais. Iam também solicitar no contrato, uma cláusula contratual, um aumento a cada 3 meses. Então a lei é para proteger o inquilino. No direito do trabalho, voltando para o direito do trabalho, a intenção da legislação trabalhista é essa, é proteger quem? O empregado. O empregado merece proteção, né? E o empregador tem que cumprir as legislações trabalhistas para que esse empregado tenha essa proteção. Quando eu falo de direito do trabalho, o trabalhador tem direito a vários adicionais, hora extra, adicional noturno, tem direito também, né, preclusidade ou insalubridade, depende da situação, nós vamos explicar isso também numa outra oportunidade. Ele tem direito a vários adicionais, quando ele presta um serviço fora das condições pré-requisitadas ou pré-pactuadas. Quando eu falo desse trabalhador, ele também tem direitos, gratificação natalina, além da gratificação natalina, ele tem direito às férias. Professor, e quando surgem as férias então, professor? Eu tenho direito às férias? Se você é um trabalhador CLT, você tem direito às férias. As férias precisa tomar cuidado, nós temos as férias coletivas também, um escritório de advocacia, as férias normalmente é naquele período que o fórum fica fechado, né, o recesso, chamado recesso do fórum. A imobiliária também pode dar férias coletivas para o funcionário também, mas as férias têm que ser respeitadas dentro dos padrões de período aquisitivo e período de concessão. Então vamos explicar melhor isso para você entender, é importante entender, sim, claro. Então temos vários adicionais, conversamos sobre isso. Vamos lá, vamos para as férias então. Férias, vamos falar sobre os aspectos gerais. Professor, o que são as férias então? A cada 12 meses trabalhado, a cada 12 meses de exercício de atividade de trabalho, 12 meses, hein? Fechado. Você trabalhou 12 meses, prestou o serviço 12 meses, você tem direito às férias? Tem, nasce o direito às férias. Isso é chamado de período aquisitivo. Professor, eu acabei de entrar no trabalho, eu trabalhei 4 meses, eu já tenho direito às férias, eu não posso adiantar um pouquinho, estou meio cansado, não posso chegar no meu chefe e falar para ele, olha, eu quero 5 dias das minhas férias, eu quero minhas férias proporcionais. Não dá. Só tem direito às férias após o período fechado de trabalho de 12 meses. 12 meses. Trabalhou 12 meses, período fechado, você tem direito às férias. Você cumpriu o período aquisitivo. Tanto é que se você chegar no seu trabalho e falar assim, olha, eu quero sair, eu peço demissão do meu trabalho. Não quero mais trabalhar aqui por algum motivo, tem uma outra proposta, tem uma proposta de uma outra imobiliária, de um outro corretor, vou trabalhar com ele. Se você, corretor, tem o registro, né, a anotação em carteira, tem vínculo empregatício, claro. Imaginando nessa situação, você que presta serviço que tem esse vínculo empregatício.
Professor, eu posso ter direito a essas férias? Não, você só vai ter direito às férias após a aquisição dela. Quando você adquiriu as férias, você tem o direito adquirido. Tanto é que se você pedir a conta, você tem direito de receber essas férias vencidas, né? Porque você já tem o direito adquirido. Mas eu só ganho esse plus, que é as férias, após o período de 12 meses trabalhado, período aquisitivo. Então eu jamais, se eu pedir a conta, eu vou ter direito às férias dentro de um período que eu não cumpri de 12 meses. Então, professor, eu não trabalhei 12 meses na empresa, eu tenho direito às férias? Não tem. Se você pedir a conta, você não tem direito às férias. Porque você não. As férias é o direito adquirido após a conquista desse direito, após o plus, após o prêmio. Se você adquiriu após o período aquisitivo, pronto, parabéns, você ganhou o seu plus, o direito às férias, tá? Então fica atento em relação a isso. Então quando a gente fala de férias, é um binômio. Período aquisitivo e período concessivo. Aquisitivo, 12 meses trabalhado. Eu cumpri 12 meses trabalhado, eu tenho direito às férias. E quando eu posso tirar essas férias, professor? A legislação trabalhista é bem clara nesse sentido. Após 12 meses trabalhado, após 12 meses de um período trabalhado, eu tenho o direito de cumprir essas férias, esse plus que eu ganhei após os 12 meses trabalhado, nos 12 meses subsequentes. Ou seja, tem que ser cumprido, ganhei o direito às férias, direito adquirido. Dali para frente eu tenho 12 meses para sair de férias. Professor, se acontecer de eu não sair de férias porque a empresa não dá para sair de férias, posso processar a empresa, eu tenho direito a reclamar disso? Tem. Tem porque, na verdade, se você não tira o seu período de férias, que é o período concessivo, né, após o período aquisitivo, a empresa vai te pagar em uma indenização, vai te pagar em dobro, entre outras indenizações que o direito moderno está te proporcionando também em relação à jurisprudência, dando moral. Precisa analisar de estado para cada estado, Tribunal de Justiça para cada tribunal, não o Tribunal de Justiça, mas o TRT, o Tribunal Regional, né, a segunda instância da esfera trabalhista, tá? Primeiro período, aquisitivo. Segundo período, concessivo. É assim que você vai guardar. Professor, e se eu faltar, eu perco o direito às férias? Calma, quando a gente fala de falta, precisa tomar cuidado. Falta justificada, levou atestado médico, não é declaração, muita gente confunde, né? Vou levar uma declaração e aí já não vou perder o dia. Declaração de horas é uma coisa. Atestado médico é outra, né? Atestado do dia. Esse atestado, se é justificado, não é considerado falta, porque você justificou. Faltou, não justificou, é as chamadas faltas não justificadas. E aí vai envolver nas suas férias também, você vai perdendo o direito às férias, né? Normalmente até 2 dias você não perde nada nas suas férias. Passando disso você vai ter problema. E aí é necessário analisar cada caso, porque depende muito da convenção coletiva, do acordo coletivo. Talvez um sindicato patronal, um sindicato do empregado, elaborou, né? Ou uma convenção que foi elaborada pela empresa mais o sindicato. Então merece uma atenção nesse sentido, merece estudar o caso prático para realmente não te induzir a erro. Mas fato que se você faltar, dependendo do número de faltas, né, não justificáveis, ou seja, você não justificou essa falta, você vai começar a perder realmente um período de férias, dentro do seu período de férias. Então toma cuidado com isso também. Professor, posso perder o direito às férias? Pode. Uma situação que eu trago como exemplo, a perda do direito de férias, ela pode ocorrer quando? Você pede a conta. Mas eu pedi a conta e me arrependi. Né? Eu era feliz e não sabia, que tem muito isso, né? Você pede a conta no seu trabalho, você vai trabalhar em outro, você fala, meu Deus do céu, o antigo trabalho era melhor que esse. Aí quando você volta, se você voltar um prazo maior de 60 dias, você perdeu o direito às férias, começa a contar de novo. Se você voltar dentro de 60 dias, aí você tem o direito de aproveitar esse período e a contagem de férias, né? Então esse direito que você já tinha, você continua contando esse período aquisitivo para conseguir as suas férias. Então, importante deixar claro também. Professor, em relação ao menor, as férias do menor, é importante deixar claro que a legislação trabalhista é bem diferente, tem várias exceções para o menor. Menor que eu falo, menor de 18 anos. Né? Lembrando que 16 aos 18, o sujeito é, 16 aos 18, relativamente incapaz. Relativamente capaz. Menos que 16, absolutamente incapaz. Menos que 16, tem que ser representado. Por quem? Papai, mamãe ou representante legal. Dos 16 aos 18, ele tem que ser assistido pelo representante legal. Papai, mamãe ou representante legal. E o direito do trabalho, ele traz várias exceções em relação ao menor também, em relação às férias. Em primeiro lugar, o menor não tem prescrição. Quando eu falo da trabalhista, professor, eu tenho quanto tempo para processar uma empresa quando eu sair da empresa? Você tem 2 anos, que é a prescrição bienal. Saiu da empresa, você foi mandado embora, foi dispensado ou pediu demissão, você tem 2 anos para processar, para reclamar os seus direitos. Prescrição bienal. Professor, passou 2 anos, não dá mais, caiu na prescrição bienal. E esses 2 anos você só pode cobrar 5 últimos anos. Como assim, professor? Eu trabalhei 10 anos na empresa,
e nunca recebi hora extra. Então você tem direito de cobrar essas horas extras os últimos 5 anos, não vai conseguir cobrar tudo. O contrato de trabalho inteiro, só os últimos 5 anos. Então a trabalhista tem 2 prescrições, bienal e quinquenal. Saiu da empresa, tenho 2 anos para processar a empresa, quando eu saio da empresa. E tem a prescrição quinquenal, que eu tenho o direito de cobrar os meus direitos, né? Os adicionais que eu acho justo, que eu tenho direito e não recebi, tenho 5 anos. Por mais que o meu contrato de trabalho é de 15 anos, se é CLT eu tenho direito a cobrar 5 anos apenas, tá? Em relação ao menor, ele tem essa diferença porque não cabe prescrição na trabalhista para menor, então não tem essa prescrição. Independente do prazo, ele pode ingressar com a ação. Outro detalhe importante, envolvendo o nosso assunto de hoje, que é as férias, o menor é o menor de idade, quando trabalha e quando tem o vínculo empregatício, ele deve, né? Na verdade é uma orientação, praticamente uma obrigação, a empresa deve fazer o quê? As férias desse menor deve confrontar com o período de férias escolares. Então, normalmente o menor, ele tem essa vantagem, a empresa tem que dar esse direito, essa vantagem a esse menor. Se ele está trabalhando, ele tem direito às férias porque cumpriu o período aquisitivo, agora ele vai cumprir o concessivo, ele tem o direito de tirar as férias junto com as férias escolares. Então, isso é a legislação trabalhista protegendo o menor, sempre com uma proteção nesse sentido também. Professor, eu vou tirar as férias, né? Porque eu realmente consigo cumprir o período de 12 meses. Legal, bacana, parabéns para você, porque agora você tem o direito às férias, direito adquirido. Eu vou ganhar só as férias, eu não vou trabalhar os 30 dias, não vou ganhar mais nada. Não, você ganha um adicional, 1/3, o adicional chamado como adicional constitucional. Esse adicional é um adicional que você ganha para ajudar nas suas férias, para você curtir suas férias. É um adicional previsto na Constituição Federal, hein? Tá lá na Constituição Federal. Então você ganha 1/3, além de ganhar, né, aquele dia, aquela remuneração que você não foi trabalhar, você vai estar em casa de férias, vai estar ganhando por isso, você realmente ainda vai receber um adicional chamado adicional constitucional 1/3, tá? Importante lembrar nesse sentido também. Professor, e a empresa tem que pagar férias até quando? Até 2 dias antes das férias, até a sua saída de férias. Tem que te pagar normalmente até 2 dias antes. Pode ocorrer o adiantamento das férias? Pode também ocorrer adiantamento, depende muito da convenção coletiva, da empresa, é uma questão mais prática, realmente tem que ser analisado o caso prático, ok? Professor, as férias contam como tempo de serviço? Conta como tempo de serviço, não vai descontar em relação à sua aposentadoria, futura aposentadoria aí também, ok? Professor, eu solicitei dispensa no meu trabalho antes de 12 meses, eu tenho direito às férias. Não, você não tem direito às férias, porque as férias é direito adquirido, é um plus. Trabalhou 12 meses, parabéns, você ganhou direito às férias. Quando você ganha esse direito, esse plus, esse presente, porque você trabalhou 12 meses, ou seja, você realmente trabalhou o período aquisitivo, aí você tem o direito, esse direito adquirido de férias. Então se você pedir a conta, aí você tem que receber essas férias vencidas, né? Diferentemente de você sair, tenho direito às férias. Não. Se você não cumpriu as férias, nem ganhou ela, como que você vai ter direito? Aí você não tem direito não, ok? Então é importante deixar claro, direito adquirido, ok? Pergunta que não quer calar, o corretor de imóveis tem direito às férias? Aí o corretor está em casa assistindo nosso programa, ou no escritório, na imobiliária dele, que ele trabalha, presta serviço, e aí ele pensa assim, claro que eu tenho, né? Se eu vender uma casa eu vou tirar umas férias, essas férias é outra, as férias do sonho, estamos falando das férias do direito do trabalho. Corretor, fique atento, né? O corretor, o dono de imobiliária, você corretor, quando vai contratar alguém, toma cuidado, tem que fazer um contrato de trabalho, um compromisso de parceria, porque se você fizer um contrato de trabalho mal feito, e esse sujeito que te ajuda, né, que é corretor ou não, cuidado, tem que ser corretor se praticar o ato de compra e venda, senão é exercício legal da profissão. Então tem que ter o CRESSE, isso é importante, tem que deixar claro, tem que ter CRESSE, corretor só pode ser chamado de corretor quando tem o CRESSE. Tem muita gente aí fora que não tem o CRESSE, fala, eu sou corretor, é nada, isso é um problema sério, é exercício legal da profissão. Então, se você realmente é um corretor, professor, eu sou dono de uma imobiliária, de uma construtora, eu posso registrar, posso criar um vínculo empregatício no meu corretor? Claro que pode, né? Qual que é a vantagem? É a autonomia, né? Você realmente não corre risco de uma ação trabalhista. Então você pode registrar. Esse corretor que realmente ele tem o vínculo empregatício, a anotação em carteira, na sua CPTS, com certeza ele tem direito às férias. Professor, e o corretor que ele presta serviço apenas, sem habitualidade, ele vai quando ele quer, ele tem direito às férias? Não, porque não tem vínculo empregatício, né? As férias é um direito vinculado ao vínculo empregatício, a CLT. Então não terá direito. Professor, eu trabalho com um monte de corretor aqui, eu dou advertência para ele, dou suspensão, eu exijo que ele chegue no horário e saia no horário.
horário de almoço é da meio-dia a 1. Eu corro risco de uma ação trabalhista? Corre. Corre porque o corretor, ele é um profissional, para não ter vínculo empregatício, tem que ser autônomo. Ele vai quando ele quer, e vai embora quando ele quer. A partir do momento que ele entra e sai e é punido por isso, você vai somando os requisitos, né, do vínculo empregatício. Subordinação, porque você está dando advertência. Você só dá advertência para quem? Seu funcionário. Diferente de uma ajuda de custo fixa, é outra coisa. Ah, professor, eu dou uma ajuda de custo fixa e oriento o meu corretor, chegar às 9, sair é isso. Agora o que não pode ocorrer é você punir. Punir não pode, porque aí cria o vínculo empregatício. Então tomar cuidado, tem muito corretor hoje ingressando com ações trabalhistas contra algumas imobiliárias e vem conseguindo êxito, porque tem a cara do vínculo empregatício. Porque ele cumpre, tem horário para entrar, horário para sair, quando chega atrasado, toma uma advertência. Então existe o vínculo da subordinação. Ele tem que comparecer no trabalho de terça a domingo. A habitualidade não é o fato de ir todo dia, mas os dias certos. O professor dá aula numa universidade aqui em São Paulo e dá aula só de terça-feira. Só de terça-feira à noite. Ah, professor, tem habitualidade? Tem. Quando eu saio da terça-feira à noite, acabou a aula, eu sei que na terça-feira que vem eu tenho que voltar. Então existe a expectativa de retorno. Então, habitualidade. Não que só esse requisito vai gerar o direito do trabalho, não é isso. É o vínculo empregatício. Várias outras possibilidades, além dos vínculos empregatícios, eu tenho que provar que não é autônomo. Então não é bem assim, não é tão simples. Mas se eu tenho a cara de um vínculo empregatício, tenho a cara da CLT, provavelmente se eu ingressar com uma reclamação talvez eu vou conseguir isso. Então eu preciso tomar cuidado, eu como corretor, aquela situação que eu tenho alguém para me ajudar, tem que tomar muito cuidado para não ter um problema. O combinado não sai caro, tem que ser colocado no papel para não dar problema, ok? Então fica a dica do professor. Existe uma relação trabalhista entre o corretor, que é responsável técnico, e uma empresa de incorporação imobiliária? Olinda, claro, uma orientação dessa merece um cuidado até realmente para gerar uma informação de forma mais sólida. Então não quero te induzir a erro e muito menos te induzir a uma ação trabalhista, não é isso? Dentro do que você está me falando, Olinda, olha que interessante. Se você presta um serviço que tem horário para entrar, horário para sair, toma advertência, se chega atrasado ou bronca, faltou, tem desconto lá do sua ajuda de custo. Se você tem isso, subordinação, onerosidade, você tem a cara de um funcionário com vínculo empregatício. E aí, com certeza, se você tem a cara de um funcionário com vínculo empregatício, você pode buscar isso através de uma reclamação trabalhista, onde você vai pedir a declaração do vínculo empregatício. E aí, com a declaração do vínculo empregatício, os outros direitos, hora extra se tem, adicionais se tem. Então, toma cuidado, né? Desse primeiro momento, merece uma atenção maior para verificar o tipo de contrato, se você assinou algum contrato de trabalho, para não te induzir a erro. Mas é importante deixar claro, se você tem os requisitos de um trabalhador, hora para entrar, hora para sair, onerosidade, subordinação, alguém pega no seu pé, olha, não pode faltar, amanhã você vai ter que fazer plantão esse final de semana. Se existe aquela obrigação, você não tem uma liberdade de escolha de horário, gera um vínculo trabalhista, e aí realmente você pode, numa ação trabalhista, ter sucesso, né? Tem uma grande chance de ter sucesso. Lógico, um terceiro, o juiz, o Estado, o Poder Judiciário que vai julgar, a Justiça do Trabalho. Mas você começa a ter chance. Nesse sentido, por quê? Você tem toda a cara de um trabalhador com vínculo empregatício. Tá? Então precisa tomar cuidado. Merece uma atenção ao caso concreto para ver o que você assinou, deixou de assinar, mas é importante que nos assiste. E a intenção desse programa é alertar todos, não só o corretor, mas também imobiliário, o corretor que tem colaboradores, tem colegas que ajudam ele também, precisa tomar muito cuidado, tem que fazer as coisas claras, para ninguém ter problema. Então a intenção desse programa é abrir os olhos, cuidado, né? O corretor, ele é um profissional, tem uma função pública, inclusive, porque ele presta um serviço importantíssimo, ele tem que ter liberdade, autonomia, mas se você realmente não tem essa liberdade, começa a ter a cara de um trabalhador com vínculo empregatício. Então cuidado aí, tá bom? Essa é a dica, um abraço para você. A Geralda pergunta, né? Antes de um ano, não tem direito às férias? Mesmo a fração dos meses? Geralda, olha que interessante, ó. As férias é um plus. Esse plus é um presente. Quando que eu ganho presente de férias? Quando eu pratico, né, o período aquisitivo. Então quando eu fiquei no trabalho 12 meses, pronto, eu ganhei um presente, férias. Essas férias eu tenho que sair de férias quando?
Eu tenho 1 ano para sair de férias a partir do meu direito, da conquista desse direito, período aquisitivo. É chamado período concessivo. Se eu não sair de férias, o que acontece? A empresa, numa reclamação trabalhista, ou se ela quiser pagar a penalidade, a sanção por não ter feito a coisa correta, vai pagar em dobro essas férias. Agora, se eu peço a conta antes de cumprir esse período de férias, aí eu não tenho direito, porque eu nem ganhei esse direito ainda. Tá? É importante deixar claro aí uma boa pergunta, tá, Geralda? Um abraço para Geralda, para Olinda e para todos vocês que assistem o nosso programa. Então, eu agradeço você que assistiu o nosso programa, você que vai assistir. Um grande abraço, professor Júlio. Tchau, fui!